Olá a todos, nós estamos aqui para mais um vídeo sobre o livro de Enoque. E esse vídeo vai ser praticamente uma sequência dos outros, né? Eu ainda vou citar obras teológicas, né? Tanto católicas como protestantes. E por quê, né? Porque essas obras elas são, na maioria são estrangeiras, publicadas aqui no Brasil, traduzidas, né? E são as obras que os teólogos, os seminaristas, né, padres, pastores, leem, né? E as faculdades teológicas adotam, ou então são estudos obrigatórios praticamente, né, para quem quiser avançar. E essas obras, elas citam normalmente o livro de Enoque, né? Algumas menos, outras mais, mas eu procuro pegar citações que tenham, assim, peso, né? Para mostrar que o livro de Enoque, realmente, como eu falei em outro vídeo, se a pessoa for pesquisar a história da igreja, não tem como fugir, né? Ele estará lá. E como vocês percebem, né, aqui no Brasil é interessante a resistência assim, contra o conhecimento ou o reconhecimento do livro de Enoque na história da igreja, né? Ela sofre uma resistência impressionante. E eu acho que isso tem muito a ver também com relação a queda dos anjos, né, em Gênesis 6, capítulo 6, de verso 1 a 4. É geralmente ali que pega mais aqui no Brasil. O pessoal não... a maioria, né, eles não conseguem aceitar o que está escrito, né, e eles fazem um malabarismo para poder provar, né, que lá quando fala filhos de Deus, ali são homens ao invés de anjos, né? Como sempre se creu, né? E aí, de uns tempos do tempo de Agostinho, que mudou esse entendimento. No judaísmo, também praticamente a mesma época, também que teve uma não aceitação de anjos, né? Tem até maldição na parte do judaísmo, quem lê esse livro de Enoque, né? Então, a gente já percebe que é uma forçada de barra, né? Então então a gente entende que isso aí, a queda dos anjos, essa correlação também com a Epístola de Judas, versículo 6, os anjos que não guardaram sua posição, né, e foram após outra carne. Então existe uma forte resistência, né, sobre essa questão. E acho que é por isso, realmente, né, a gente sabe que é por isso que o reconhecimento de Enoque, a sua importância na história da igreja, ela sofre muita resistência. Mas a gente vê essa resistência mais em vídeos, né, hoje em dia, no YouTube, né. Então as pessoas fazem uns comentários e falam o que quer, né. Só que acontece, nos livros é diferente, né, e essas pessoas, os teólogos, pastores, padres, seminaristas, todos eles usam esses livros, né? Que tem essas citações que eu venho mostrando em todos os vídeos. Inclusive eu faço questão, se por acaso alguém esteja assistindo esse vídeo, né? Não concorda, eu faço questão que a pessoa comente, né? Se ela não concorda, aponte o livro que ele não concordou com a citação, mas aí, no caso, ele vai ter que discutir com quem fez o livro, né? E quem produziu o livro também se baseou em pesquisa séria, né? Então é assim que funciona. Então por isso que eu estou fazendo isso, eu estou mostrando os vídeos, porque as pessoas que querem avançar nesse estudo, eu estou dando base sólida para a pessoa avançar, né?
Porque, infelizmente, por causa de likes, muitas visualizações, as pessoas falam muitas fantasias sobre o livro, tal, ouvem aqui, passam para frente e acabam falando coisas que não pertencem ao livro, falam aquelas coisas mirabolantes, né? E assim vai. Então esses vídeos podem até ser cansativos para muitos, mas para quem quiser avançar no estudo do livro de Enoque é fundamental. Então eu não tenho a mínima preocupação, se caso alguém não goste, mas quem perder um pouco de tempo e ouvir, anotar e procurar vai ter base, né, para seguir para frente. Então é assim, né? Eu vou continuar com essas citações e esses livros que eu estou citando, como eu já falei em outros vídeos, eu assisto debates, comentários, tal, pessoas que fazem reviews, né, sobre livros de teologia que estão sendo lançados, os antigos também. Aí eu já tinha muitos, adquiri outros e pesquiso e faço essas citações. E tudo isso aqui é muito importante, né? Uma munição a mais para você, quando você vê uma pessoa questionando o livro, falando umas inverdades, né? Você tem como não se contaminar, no caso, né? Não se deixar levar. Porque assim, eu vejo muitos vídeos por aí, então inclusive eu faço a questão, eu baixo o vídeo, guardo, anoto, e aí eu assisto com calma, as pessoas vão falando, tem aquelas pessoas que têm a erudição, e falam uma coisa, mistura com outra, tal, e no fim não falou coisa com coisa, né? Mas estou guardando tudo. Futuramente, quem sabe posso até participar de debates. Eu não tenho dom para isso, mas quem sabe, né? Mas em favor da verdade, a gente tem que se expor, né? E assim vai. Outra coisa também que eu ia falar, no YouTube tem muitos canais que falam cada coisa e encaixam o livro de Enoque, né? Com relação à semente, a outra semente, né? Que gerou a Caim. Eles supõem que Eva teve relação com algum demônio, essas coisas todas, né? Então é cada besteira. E eu estou misturando um pouco porque eu não tenho costume de fazer vídeo, mas uma outra coisa também que eu preciso falar para vocês, são coisas básicas, né? Com relação aos Nephilim. Os Nephilim são os anjos. E se divulga muito por aí que os Nephilim são os gigantes. Não são. A própria palavra Nephilim quer dizer caídos, né? Então Nephilim são os anjos. E os gigantes são o fruto, o resultado de Nephilim com as mulheres. Então vocês precisam guardar isso. Vai ter pessoas falando e dando uma de doutor, tal, mas não caio nessa. Entendam, Nephilim são os anjos que caíram. Tanto que a palavra Nephilim quer dizer caídos. E gigantes é uma coisa, Nephilim é outra coisa. Tem outra coisa que eu precisava falar também, com relação a... São duas coisas. Tanto é que eu já comentei em outro vídeo, né? Alguns, para desacreditar o livro de Enoque, falam, como é que pode um gigante ter tido relação com mulheres? Nada a ver uma coisa com outra. São os Nephilim, são os anjos que tiveram relação com as mulheres. Os gigantes não. Os gigantes é o resultado de Nephilim com mulheres, né? E você vê essa confusão por aí. Eles falam que... Até eu já vi muitos vídeos que os super-heróis da antiguidade, né, até hoje, né, os Thor, Super-Homem e tal, eles denotam como sendo Nephilim. Nephilim não, Nephilim são os anjos. E os filhos deles com as mulheres que tinham
eram diferentes, né? Não se sabe ao certo como eram, mas eram diferentes, claro. E os gigantes, quando morrem, como eles não pertencem nem ao céu nem à terra, o livro de Enoque traz que eles são os demônios, né? Que perseguiriam os homens pela terra, né? Então, assim, tem mais uma coisa que eu ia falar agora, não consigo lembrar. São, assim, as duas coisas básicas, né? Outra coisa também, vamos deixar para lá, depois a cada vídeo eu vou falando umas coisinhas a mais. Mas é uma coisa que assim, tá já me incomodando, muitas pessoas falam Nephilim como sendo os gigantes. Não, Nephilim são os caídos. A própria palavra, a raiz já fala, caídos, né? E os gigantes é outra coisa. Tem um outro ponto também, puxa, eu queria falar, mas não estou lembrando. Depois, quem sabe eu lembro no andar do vídeo. Então eu vou começar aqui. Um livrinho aqui que foi lançado pela Paulinas, depois pela Teológica, editora Teológica, Fé em Israel. H.H. Hawley. Então aqui tem uma citação dele aqui, fala sobre o Sheol, na página 172. É um comentário simples no rodapé. O erudito R.H. Charles, ele fala com relação ao Sheol, na nota 59 da página 172, ele só pontua, né, que essa questão do Sheol é bem amplamente desenvolvida no livro de Enoque. É uma citação simples. São 4 citações no livro inteiro, mas eu só pego uma para mostrar para vocês, só para passar em branco. Esse livro aqui, editado esse aqui foi editado pela Paulinas, depois pela editora Teológica, né? Não esquecendo. Esse aqui pela editora Vida Nova, Pai, Filho e Espírito Santo. Andrea J. Kostenberger, Scott R. Schrein. Eu peguei uma citação aqui na página 105. Assim, uma questão também que é uma coisa que de tempos em tempos ela retorna, né? É uma questão dos judaizantes, é uma ala dos judaizantes que tenta a todo custo desconstruir, claro que muito sutilmente, né? Tenta desconstruir a figura de Jesus. E mais precisamente eles tentam desconstruí-lo tirando a sua divindade, a sua pré-existência, né? E é uma coisa que os mais velhos estão acostumados com isso. É uma onda que vai, vem e vai, né? Vem e vai. Eles tentam tal, depois eles desistem e voltam. Então eu vou nesses livros que eu vou mostrar hoje, eu vou mostrar muito sobre pontos, né? Sobre os teólogos pontuando isso, né? A pré-existência do Messias, né? Filho do homem e tal. Então aqui na página 105 tem um trecho aqui. Ao atribuir a Jesus o rótulo de Filho de Deus, Natanael, né, um dos apóstolos, o identifica no início do Evangelho com o Messias predito no Antigo Testamento. Faz algumas citações, segundo Samuel 7,14, Salmos 2,7. E o termo Filho de Deus era um título messiânico corrente nos dias de Jesus, conforme 4 Esdras 7, 28 e 29. Em outras partes da literatura judaica, também o rei davídico é descrito como o Filho de Deus. Isso além das referências anteriores. Também em 1 Enoque 105, 2. Eu vou até ler aqui.
105:2. É bom ter, são 2 versículos só. Aí fala, nesses dias, ele diz, né, o Senhor será paciente e fará com que os filhos da terra ouçam. Revelar isso a eles com vossa sabedoria, pois vós sois seus guias, e vós sois uma recompensa sobre a terra, até que eu e meu filho estejamos unidos com eles para sempre nos caminhos retos em seu tempo de vida, e haverá paz para todos. Alegrai-vos, vós filhos da verdade. Amém. É o capítulo 105 e o verso 1 e 2 do livro de Enoque. Fala Deus, no caso o Senhor dos Espíritos, Deus falando, é ele e o filho dele. Tem outro livro lançado pela Loyola, o Messias, Bíblica Loyola, número 53. O autor é Heinz Josef Fabre e Klaus Schotzek. Na página, também fala da preexistência de Jesus, na página 57, um trechinho aqui. A existência do Messias antes de sua aparição no mundo é pensada por Enoque 62:7 e 4 Esdras 17:32, quando falam da conservação do Messias para o fim dos dias. Vou até ler aqui, 62:7. Não custa nada, né? Pois o Filho do Homem estava escondido desde o princípio, e o Altíssimo o preservou na presença do seu poder. Então ele o revelou para os santos e eleitos. Enoque 62:7. Vou pegar mais simples. Aqui tem um livro do James Dunn, lançado pela editora Vozes. Jesus, Paulo e os Evangelhos. Aqui fala da sabedoria. No livro de Enoque ele personifica, né, a sabedoria, conforme a Provérbios 8 também. Na página 122, tem um trechinho que fala, como em 1 Enoque 42, a sabedoria procurou um lugar para morar entre os humanos, e não o encontrou. Assim também o Logos joanino veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. Esse aqui é publicado pela Paulus. O autor é Lee Martin MacDonald. A Origem da Bíblia. O livro também é muito bom. Na página 39, ele pontua isso. Alguns escritos pseudepígrafos foram amplamente aceitos como escritura sagrada por alguns cristãos primitivos, até meados do século 3 a.C. Especialmente 1 Enoque, entre outros livros. Tem mais citações, eu estou pegando assim para ser mais rápido, né? Porque são muitos livros. Esse aqui é George Eldon Ladd, muito conhecido esse livro de teologia do Novo Testamento. Também vai falar da preexistência de Jesus. Essa edição aqui publicada pela Ragnus, também tem uma edição antiga e essa aqui é a mais nova, né? Essa aqui é a terceira edição. Essa aqui é de 2003. Na página 360, tem um trecho aqui interessante. É impossível dizer com certeza quando e como a Igreja tornou-se consciente da pré-existência do Senhor Jesus Cristo. A escola comparativa das religiões insiste que a Igreja primitiva
interpretou Jesus em termos do mito do Salvador que desceu e ascendeu novamente ao céu. Entretanto, a pré-existência era uma ideia judaica. Em Enoque, o Filho do Homem é claramente descrito como um ser celestial, se não divino, pré-existente, que vem à Terra para estabelecer o reino de Deus. Enoque 39, 7 a 8, 48, 6, 62, versículo 7. O próprio uso que Jesus faz do termo Filho do Homem envolveu uma reivindicação implícita da pré-existência. Jesus, conforme apresentado por João, somente afirma mais explicitamente aquilo que está implícito nos sinóticos. Entretanto, a ideia da pré-existência somente poderia ser compreendida e encontrar a sua plena expressão após a ressurreição e a ascensão de Jesus. E, a partir da evidência que podemos encontrar nas cartas de Paulo, isso aconteceu em um período bem inicial da vida da igreja. Tem muitas citações de Enoque, mas como eu falei, eu estou sendo breve, né? E essa mesma citação nessa teologia de LED, na versão antiga, na página 227. Nessa aqui é 360. Isso aqui é As Primeiras Comunidades Cristãs, do autor Romano Pena, editora Vozes. Tem uma citação aqui interessante. Na página 66. O tema do templo construído não por mãos humanas, ao qual Estevão se refere em seu discurso, Atos 7, 48 a 50, era bastante comum no judaísmo da época. A ideia de que, nos últimos tempos, o templo de Jerusalém seria substituído por uma nova morada está presente em numerosos textos. 1 Enoque 90, 28 a 29. Isso aqui é ditado pela Paulus, o autor é Helmut Küster, Introdução ao Novo Testamento, volume 2, História e Literatura do Cristianismo Primitivo. Acho que muitos conhecem essa obra. Aqui está falando a Epístola de Judas. A Epístola de Judas ela é muito debatida justamente por citar o livro de Enoque, né? E aqui é o título na página 266, Apocalipticismo e Gnosticismo. Enrola muito a pouca língua. A Epístola de Judas. O interesse renovado em tradições apocalípticas foi útil não somente na luta contra a escatologia radicalizada, mas também se mostrou uma arma eficaz na controvérsia contra o gnosticismo. Ali continua aqui, eu estou pulando um pouquinho. A Epístola de Judas é um testemunho do recurso contínuo a tradições apocalípticas contra os gnósticos. Aí na página 267, eu estou pulando para ganhar tempo. 267. Muitos exemplos bíblicos empregados pelo autor pertencem ao equipamento típico da especulação gnóstica. Sodoma e Gomorra, Judas 7, Caim, verso 11, os anjos caídos, verso 6. Mas isso não exaure o arsenal polêmico do autor. Por sua crítica exorbitante aos adversários, apesar de escrever num grego bastante bom, o autor se baseia também em materiais apocalípticos judaicos, especialmente fontes escritas, das quais somente a Assunção de Moisés, no Judas 9, e o Apocalipse de Enoque, Judas 14 e 15, ainda podem ser identificados. Quer dizer, ao contrário de que muitos falam, o livro de Enoque ele combatia o gnosticismo. Alguns tentam inverter isso, né? E como falei no outro vídeo, eu estou preparando um arsenal contra isso. Muitos, na ânsia de combater uma coisa que não tem como combater,
ainda propaga o gnosticismo, no caso o gnosticismo setiano, com aquela famosa frase, né, de Gênesis 6, de 1 a 4, não querendo dar o braço a torcer, que lá fala de anjos, fala que a linhagem piedosa de Sete. Eu queria saber onde é que está a famosa frase, a linhagem piedosa de Sete. Cada uma que a gente escuta. Aqui também a Leonard Goppert, também é um livro muito conhecido de teologia, no Novo Testamento. Na página 199, também fala com relação à pré-existência de Jesus, né? Página 199, item B. Nos discursos alegóricos de Enoque Etíope, dos capítulos 37 a 71, surgidos provavelmente no século I a.C., aqui ele também é desatualizado, é uma obra antiga. O Filho do Homem não é mais um símbolo visionário, mas uma imagem celestial, pré-existente, que surgirá no final, não apenas como Senhor do mundo, mas também como Juiz do mundo. Aí continua. Essa obra também tem muitas citações do livro de Enoque. Tem uma obra aqui publicada pela... essa obra aqui foi publicada pela Sinodal em parceria com a Vozes Goppert. Essa obra publicada pela Loyola, tem que falar de editora antes que eu esqueço. Eduardo Arens Manuel Dias Mateus. Apocalipse, ou Apocalipse, a força da esperança. Estudo, leitura e comentário. Aqui está falando da Apócrifos na página 56. Além de inspirar-se e apoiar-se em escritos do Antigo Testamento, João teve também diante dos olhos outros escritos que hoje se denominam apócrifos, ignorados da maioria, mas nem por isso menos importantes para nós, porque como representantes da corrente apocalíptica, nos ajudam a situar e compreender melhor a obra dele. Entre eles encontra-se 1º e 2º livro de Enoque e demais. Também tem outras citações, mas eu peguei só essas para ser rápido, né? Aqui tem um livro de William Lane Craig, editada pela Vida Nova. Apologética Contemporânea, a veracidade da fé cristã. Também fala da pré-existência de Jesus. Página 302. Na visão de Daniel, a figura no caso o Filho do Homem, né? Está falando de Daniel também. Na visão de Daniel, a figura é parecida com um ser humano, mas ele vem sobre as nuvens do céu. E a ele são dados domínio e glória, semelhantes a Deus. As similitudes de Enoque apresenta uma visão semelhante do Filho do Homem, pré-existente. 1 Enoque 48, de 3 a 6, citado acima. Que deporá os reis com seus tronos e reinos. 1 Enoque 46, 5, e sentará no trono da sua glória. 1 Enoque 69, 29. Também tem outras citações, mais 3 citações de Enoque. Isso aqui é a editora Loyola, Entre os Testamentos. Entre os dois testamentos, História e Religião da Época do Segundo Templo, Johann Mayer, Bíblica Loyola 46. É o número que vem aqui em cima, é uma coleção, muito boa essa coleção. A página 231, o culto e a ordem cósmica. Uma citação. O mundo antigo estava convicto de que a ordem do culto e a sua execução com base num ritual não estavam entregues ao bel prazer dos humanos.
A ordem do culto, incluindo o calendário das festas, bem como a estrutura arquitetônica do santuário, eram tidas como um espelho da ordem do cosmo e como tendo sido elaboradas segundo um modelo celeste, estando por isso intimamente relacionadas a temas da teologia da criação. Aí na página 232, para completar essa ideia, uma parte decisiva dessa tradição hebraica, né, e da organização do culto era o conhecimento e a observância do calendário cultual. Para os períodos helenista e macabeu, o rolo do templo, 11Q, né, o livro dos jubileus e os escritos de Enoque e textos de Qumran atestam que nas contendas entre os partidos da época a questão do calendário desempenhou um papel fundamental. Discutia-se, sobretudo, se o ciclo anual das festas devia ser organizado com base em um calendário solar ou em um calendário misto, lunar-solar, em uso até hoje. Essa temática serve também para desmontar aquela falácia que muitos teólogos que se opõem ao livro de Enoque, né, gratuitamente, eles, quando eles se veem assim sem saída, porque Judas cita o livro de Enoque, né? Eles vêm com aquela conversa de que, mas Paulo também citava filósofos. O que tem a ver filósofo com culto, né, a Deus? É uma coisa inacreditável. Aqui temos o livro O Nascimento do Messias, Raymond Brown. Esse aqui foi publicado pela Paulinas. Aqui tem praticamente a curiosidade, né? Eu peguei mais por curiosidade essa parte. Falando de o anjo Gabriel, na página 313, o autor ele pontua: veja o abandono do conceito de anjo do Senhor, na nota A, a respeito do capítulo que está falando, a respeito de Lucas 1:11. O nome, formação típica da onomástica angelical, semelhante a Miguel, Rafael, Fanuel, significa homem de Deus. Gabriel significa homem de Deus. E em suas únicas aparições bíblicas anteriores, Daniel 8:15 até 16, 9 e 21, designa um homem. É interessante isso, né? Que sempre os anjos aparecem como homens, né? Tem outra parte aqui. Eu acabei perdendo a página aqui. Vamos deixar para lá. Tem mais citações de Enoque, mas eu peguei só essa parte. O livro é um senhor livro, né? E tem também a do Raymond Brown, também a Morte do Messias, também pela Paulinas. Esse aqui é o volume 1. Ele também fala, ele acentua esse ponto na página 378. Embora a angelologia hebraica seja complexa, em geral, os anjos são considerados do sexo masculino. Também é outra curiosidade. E sobre a preexistência, na página 578. Em 1 Enoque 48:10, ouvimos falar do Senhor dos Espíritos e seu Messias, que com toda a probabilidade é o mesmo que o Filho do Homem, em 1 Enoque 48:2. Ver também seu Messias em 1 Enoque 52:4. Essa pessoa messiânica existia com Deus no céu desde antes da criação. Página 578. Eu
Eu resolvi pegar assim, nesse ponto da pré-existência porque na internet agora está uma enxurrada dessas... É uma enxurrada, né, dessa tentativa de desconstruir, né, a divindade de Jesus. É lamentável, né? Mas tudo bem, cada um querendo o que quer, né? Tem esse aqui da Edições Loyola, também outra vez, Bíblica Loyola número 2, Os Evangelhos, parte 2, Rinaldo Fabris e Bruno Maggioni. Aqui falando do paraíso, página 235. A imagem subjacente ao termo de origem persa, paraíso, é retomada da maneira de falar judaica, sobretudo do ambiente apocalíptico, onde o paraíso era o jardim, residência dos justos após a morte. 1 Enoque 22, 9, 32, de 1 a 6, 50, 9, 71, 12, essa parte. Eu estou sendo rápido para não ser muito cansativo. Aqui eu não deixei marcado. Deixar para depois, esse aqui eu esqueci. 468. Aqui fala assim, a página 468. Eu vou falar desse livro, nem mostrei o livro. O Novo Templo e a Aliança Sacerdotal da Comunidade de Qumran. Publicada pela Clarice Ferreira da Silva, pela FAPESP e Judaica Humanitas. Fala assim, Enoque é o primeiro testemunho de que sacerdotes do Segundo Templo elaboraram e buscaram divulgar um calendário solar que passasse a guiar o tempo sagrado do templo e da sociedade judaica. Aqui tem várias citações interessantes, mas eu fui descuidado e não marquei não marquei, depois eu trago para vocês. Mais uma prova, né, que contra aquela falácia de comparar a citação de Judas com a citação de Paulo falando de filósofos, né? Enoque era um texto sagrado, bem diferente, né, dos filósofos. Esse aqui é um livro de Portugal, publicado pela Universidade Católica Editora. Armindo dos Santos Vaz. Na página 155 ele diz: o fato, está até em português, o facto de terem encontrado fragmentos de alguns desses escritos em Qumran, no caso Enoque, Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas, significa que se lhes atribuía um certo estatuto canônico dentro dessa comunidade. Do século II, do século II depois de Cristo em diante, os apócrifos perderam crédito e deixaram de circular entre os judeus. Na medida em que eram de caráter sectário ou simplesmente não faziam parte da herança farisaica rabínica, terão sido olhados com suspeita pelo judaísmo rabínico.
A sua rejeição pode ser vista como parte do processo da autodefinição judaica e está associada à fixação do cânone da Bíblia hebraica. O desprezo judaico pela literatura extracanônica aumentou perante a atitude dos primeiros cristãos, que apoiavam muitos dos seus conceitos, particularmente os relacionados com a escatologia. Seja como for, os apócrifos do Antigo Testamento só sobreviveram, incluído aqui Enoque, porque os cristãos tomaram conta deles e os copiaram, como aconteceu com os deuterocanônicos do Antigo Testamento, exceto... aqui não deu para entender a palavra. Então vocês veem, né, os cristãos tiveram parte na preservação dos... inclusive o livro de Enoque. Esse livro, Luigi Schiavo, Anjos e Messias, da Paulinas. Aqui é para Collins, né? J.J. Collins, um erudito, falando do Filho do Homem, né? Ele pegando aqui a bonde andando, né? Isso se justifica pelo fato de haver duas figuras do Filho do Homem. Uma celestial, pré-existente, no caso Jesus, divina, sobrenatural. Outra na terra, paralela e afim à celeste, e identificável com a figura de Enoque, como o justo entre os seres humanos. Existe uma questão assim que as parábolas não foram encontradas ainda, fragmentos em Qumran. E o pessoal, alguns especialistas falam que os pessoal de Qumran não concordavam com as parábolas, porque existe um termo ali que dá a entender que Enoque poderia ser o filho do homem. Mas isso já foi amplamente debatido, já foi resolvido, né? Na verdade, são dois tipos de filho do homem, né? Depois eu vou trazer com mais dados sobre isso. Então, o livro aqui da Vida Nova também, o Espírito nos Evangelhos e em Atos, Pureza e Poder Divino, Greg Skinner. Aqui ele está falando com relação à profecia, espírito de profecia. Ele faz uma comparação quando Isaac estava prestes a abençoar os filhos de Jacó, segundo o livro de Jubileus, um espírito de profecia veio sobre sua boca. E o espírito também atua como um espírito de profecia na quinta sessão de 1 Enoque. Vou ler para vocês. 54. 1 Enoque 91, 1. Primeiro Enoque 91, 1. Agora, meu filho Matusalém, por favor, chama todos os teus irmãos em meu nome e reúne para mim todos os filhos da tua mãe, porque uma voz me chama, e o Espírito foi derramado sobre mim, de modo que eu possa mostrar-vos tudo o que vos sucederá para sempre. Interessante. Outro livro da Vida Nova, O Templo e a Missão da Igreja, J.Q. Bille. Aqui tem um trecho na página 215. Acho que eu citei a página. Ele fala assim, uma parte interessante, como mais para os pentecostais, né?
É uma pergunta: em que uma imagem tão celestial poderia se relacionar com a cena terrena do Pentecostes descritas em Atos 2? É possível que a expressão línguas de fogo em Enoque seja um mero paralelo acidental com Atos 2. No entanto, o uso contextual da expressão pode ter alguma sobreposição com seu emprego em Atos 2. Essa passagem de Enoque pode ser um desenvolvimento criativo dos textos de Êxodo e Isaías, apresentados anteriormente, que, por sua vez, parecem ser desenvolvimentos de imagens da teofania do Sinai. Considerando-se esse texto de Enoque, será que a descida do Espírito Santo do céu no Pentecostes, sob forma de línguas como de fogo, deve ser entendido como descida da presença de Deus de seu templo celestial para habitar a terra? 17. A expressão em grego glossais pyros, línguas de fogo, de 1 Enoque 14, 9 e 15, bem como o quase idêntico 14, 10, é praticamente igual a glossai rosei pyros, línguas como de fogo, de Atos 2, 3. 1 Enoque 14, 9. Enoque 14, 9. E eu continuei indo ao céu até que eu me aproximei de uma parede construída com mármore branco e rodeada por línguas de fogo. E aquilo começou a me apavorar. E o versículo 15. E eis que havia uma abertura diante de mim, e uma segunda casa maior que a anterior. E tudo era construído com línguas de fogo. Templo. Aqui uma obra do James Dunn, publicada pela editora Vozes. A Teologia do Novo Testamento, uma introdução. Aqui eu peguei um trecho sobre o calendário. O corpus enóquico dá evidência de uma amarga disputa de calendário que atacou o judaísmo provavelmente ao longo do século II a.C. Os justos, os que andam nos caminhos da justiça, claramente se distinguem daqueles que pecam como os pecadores, ao calcularem erroneamente os meses, as festas e os anos. 1 Enoque 8, 82, 4 a 7. Esse livro aqui é Giuseppe Barbaglio, Jesus, Hebreu da Galileia, pesquisa histórica. É da Paulinas também. Aqui na página 242, achei interessante essa citação, ele não fala abertamente de Enoque aqui, só em outras citações, mas aqui é interessante. Página 242. Foi a corrente apocalíptica que, a partir do século IV a.C., influenciou a tradição hebraica, inserindo nela a presença dos espíritos maus que dominam os homens. É um fato interessante. E ele fala aqui: basta-nos citar o livro do apócrifo de Enoque, etíope, que, como antídoto, apresenta Rafael, o anjo curador. Esse livro tem citações, mas eu não achei assim, muitas importantes para trazer agora, mas esse aqui eu achei interessante, esse dado. Porque o Novo Testamento não traz a origem dos demônios, né? É uma questão que o livro de Enoque completa, né? Um livro de Chet Mears, o Evangelho de São Marcos, da Paulus. Na página 388. Aqui está falando do volante apocalíptico. A hipótese do volante apocalíptico, mais recentemente levantada por Wilde, em 74, esse aqui é já antigo, focaliza as muitas semelhanças, esse aqui que importa,
focaliza as muitas semelhanças existentes entre o Sermão de Marcos e os outros textos da literatura apocalíptica, tais como 1 Enoque, 4 Esdras e Assunção de Moisés. Aqui ele fala, é claro que no judaísmo tardio do Segundo Templo, a tradição literária apocalíptica era livremente intertextual. Claramente não existia cânon, né? Então, de modo mais claro, todos os textos eram lidos, né? Isso aqui da editora Cultura Cristã, Comentário do Novo Testamento, Apocalipse, segunda edição. Simon Kistemaker. Aqui eu peguei mais tem várias citações, mas eu peguei mais com relação à preexistência de Jesus. Na página 74, na edição antiga, primeira edição é a página 75. Pelo menos 3 apocalipses judaicos apresentam semelhanças em referência ao Messias. 1 Enoque, 4 Esdras e 2 Esdras. Sempre deixando claro que Enoque é o mais antigo de todos, né? Eu quando cito várias obras, eu sempre coloco, quando a ideia é mesmo, eu coloco sempre o mais antigo primeiro. E o interessante é que Enoque aqui está em primeiro, mas eu vejo muitas obras que se coloca Enoque lá no finalzinho. Interessante. E então aí fala assim, o primeiro livro de Enoque data do século I a.C. Claro que aqui é uma infantilidade, né? Segundo pesquisas mais recentes, a parte mais antiga de Enoque já está segundo dados mais recentes, já está nos 5 séculos antes de Cristo. Depois eu vou trazer em outros vídeos. Que no primeiro vídeo eu tinha citado para vocês que eu tinha livros, mas eu tinha perdido a referência, que já se situava, pelo menos o livro de Os Vigilantes, 600 anos antes de Cristo. E agora tem mais eu achei uma citação, eu vou trazer talvez no próximo vídeo. E assim, a primeira Enoque pelo menos 3 apocalipses judaicos apresentam semelhanças em referência ao Messias. 1 Enoque, 4 Esdras, Baruque, 2 Baruque. O primeiro livro de Enoque data do século I a.C. e é citado em Judas 14. Entre as questões discutidas nesse livro se encontram passagens relacionadas à pessoa e ao ministério do Messias e aos justos que residem eternamente com Deus. No caso, o Messias e os anjos. Tem um livro aqui da Paulus, de John Bright, História de Israel. Um ótimo livro. Existe uma questão também, alguns aí, tem umas denominações aí que sugerem que Jesus seja Miguel, né? Que eu acho um absurdo dos absurdos, mas... só que assim, depois eu vou trazer em outro vídeo também com relação à origem de Miguel, né? Logicamente é o livro de Enoque, né? O que se mais conhece, o mais antigo. Então, a página 534 desse livro, eles argumentam também que só existe um arcanjo, né? Aqui na página 534 está, os anjos aparecem como personalidades específicas, com nomes. 4 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, aparecem repetidas vezes, Tobias 3,17, 5,4, Daniel 8,16, 10,13, 1 Enoque 91, etc. Um pouco mais tarde, mas sempre em Tobias 12,15, o número deles é nitidamente 7. 1 Enoque 20 relaciona 7
cada um com uma função definida, e o chama de os anjos que vigiam, por isso vigilantes. Mas o livro, o livro dos vigilantes denomina os arcanjos. E tem mais uma parte aqui da preexistência de Jesus, na página 544. Nas últimas partes de 1 Enoque, capítulo 71, 37 a 71, o Filho do Homem aparece claramente como um libertador celeste pré-existente. Como sempre, existem outras citações, mas eu estou pegando só sobre a pré-existência de Jesus, do Messias. Um livro de Darrell L. Bock, da Shed. Introdução e comentário aos Evangelhos. Jesus segundo as Escrituras. Também sobre a preexistência. A página 429. Alguns textos apocalípticos sugerem que o Messias está oculto desde antes da criação, somente para ser revelado quando ele agir. 1 Enoque 48, 6. Também tem mais citações, mas peguei só a preexistência. O comentário de Lucas, James R. Edwards, da Shed também. Essa aqui é uma coleção muito grande. Por enquanto só peguei Lucas. Como sempre tem muitas citações, né? Eu já falei também, depois eu vou fazer uma relação e colocar pela internet. Todas as citações de Enoque. E repetindo, né? Se por acaso houver uma pessoa que queira me criticar sobre isso, eu faço questão que me critique, né? Bem embasado. Na página 597. Aqui não peguei da preexistência. Aqui não é preexistência, aqui é estado sobre Lucas, né? Lázaro e rico. A separação entre Lázaro e o homem rico é determinada por Deus e não pode ser alterada. Esse tema também era familiar à literatura judaica intertestamentária. 1 Enoque 22, 2, 13. Descreve as almas mantidas em cavernas na montanha antes do julgamento final, ou em buracos profundos, 18:11. Tem outra citação aqui, a página 727. A ideia de que a existência ressurreta seria de natureza angélica era conhecida no século I. 1 Enoque 15, 4, 6. São dados que parece besteira, mas quando a pessoa pesquisar com seriedade, faz as comparações. Aqui tem uma salva também muito boa. Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, de Billy e Carson. Vida Nova também. Como esse aqui praticamente quase um dicionário, eu peguei a página 1239, sobre o livro de Tiago. Aqui tem um trechinho. A Bíblia utiliza com frequência a metáfora da matança numa batalha para representar o dia do juízo. A expressão no dia da grande matança foi extraída do 1 Enoque 94, para descrever o juízo final. E, na verdade, esse capítulo de 1 Enoque encontra diversos paralelos em Tiago 5, 1 a 6. Compare a linguagem similar de 1 Enoque 16, 1. Enoque grego. E na página 1315,
falando da Epístola de Judas. A mais longa e clara citação na carta de Judas não é de um livro do Antigo Testamento, mas de 1 Enoque. Também é um dado interessante. Aqui um livro de Joaquim Jeremias, Academia Cristã e editora Efatá. Os estudos do Novo Testamento. Aqui está falando do Essêncios, né, de Cristo, a ideia da descida de Cristo ao Hades, né? O mundo das ideias desse livro, Enoque, né, teve uma grande influência na época neotestamentária, como se reflete no próprio Novo Testamento. Basta recordar a combinação fundamental para compreender a consistência que tinha Jesus, da sua grandeza como Filho do Homem e servo de Deus, nos discursos de Enoque, Etíope 37, 7, 1. E além disso, as passagens de 2 Pedro 2,4 e Judas 6, que seguindo o livro de Enoque, apresentam o destino dos anjos de Gênesis 6 como tipo terrível do juízo. Além disso, temos o fato de que em Judas 14, 15, se encontra uma citação de Enoque Etíope 1,9. Em Enoque Etíope 12, 6, dos capítulos 12 até 16, se descreve como Enoque é encarregado por Deus de ir aos anjos encarcerados de Gênesis 6. Aqui ele faz o paralelo, né? Judas com Gênesis 6, que alguns teólogos têm pavor nessa comparação, né? E esse livro é muito interessante. Joaquim Jeremias é um dos papas, né? Aqui, mais um, falta mais dois. Epístola de Pedro e Judas, segunda edição da Cultura Cristã. Comentário do Novo Testamento. Simon Kistemaker. Página 197. Aqui tem um livro que eu esqueci de pegar porque ele se baseia... Esse aqui é um fato muito interessante. Página 197. O estudioso britânico do Novo Testamento, J. Handel Harris, popularizou a conjectura que havia sido sugerida por J. Boyer em 1763. Harris conjecturou que o texto da primeira parte do versículo 19 da 1 Pedro 3, 19 a 20, aquele versículo que fala que na qual foi e pregou aos Espíritos, né? No caso, ele sugere que poderia ser Enoque, e na qual Enoque foi e pregou aos Espíritos em prisão. Isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe, né? Depois eu vou trazer em outro vídeo com mais clareza, é uma tese, né? É uma tese. Inclusive ele fala aqui: apesar dessa sugestão ter seus atrativos, os estudiosos aplicaram a regra de que, para uma conjectura ser aceita, ela deve preencher dois requisitos. O texto deve ser impossível de se entender sem a conjectura, e a conjectura deve melhorar a compreensão desse texto. Ao examinar as evidências, porém, concluíram que a conjectura não era capaz de preencher essas duas condições e, portanto, ela teve que ser descartada. Isso aqui mas vale a pena. Quem tiver, vale a pena pesquisar. Depois eu não separei. Eu já mostrei em outro vídeo o livro que trata desse assunto que ele abordou, sobre a descida de Cristo aos infernos, né? Ao Hades. Eu vou trazer depois com mais coerência. Por enquanto eu só estou citando essas obras teológicas para as pessoas saberem que o livro de Enoque existe, é importante, foi importante e continua sendo importante, né? Não sei se foi redundante. Aqui tem mais duas obras da Vida Nova,
Um é A Vida Diária nos Tempos de Jesus, de Hobbes. Henry Daniel Hobbes. Tem algumas citações, mas eu peguei só uma vou citar. Na página 475, o livro de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas e o Salmo de Salomão, todos falam do Messias. E marcando ainda melhor sua natureza supra-humana. Mas acho que isso basta. Isso aqui é a hermenêutica do Espírito, da Vida Nova também. Craig Skinner. A hermenêutica do Espírito. Aqui também não vale a pena citar, como ele só faz menção, eu deixei aqui, se vocês quiserem ver, a página 105, nota 65, página 106, nota 68, 70, 72 e a página 395, nota 37. Também fala da expectativa do novo templo, né? Só isso. Bom, pessoal, para não ficar cansativo, esse vídeo foi só para fazer essas citações. Eu precisava despachar esses livros, né? Porque eu não tenho condições de ficar todos os livros aqui em casa, então eu estava me atrapalhando para fazer outras menções, né? Eu tenho também, estou corrigindo outro livro para reeditar e acaba atrapalhando. E a coisa é muito corrida, por isso que eu não demorei para fazer outro vídeo. Eu tenho muita coisa para citar, mas infelizmente tem outros problemas para resolver, infelizmente. A gente é um só, né? Mas eu vou trazer com mais propriedade outras coisas, mas sem fantasia, né? Tem um gato aqui mexendo no vídeo. Eu procuro sempre trazer coisas sérias, nada de coisas mirabolantes, porque muita gente quer, né? Porque o vídeo Enoque, não sei, 10 céus, e mistura o segundo Enoque com o primeiro Enoque e tal. Eu quero trazer como se fosse uma cartilha, né? A pessoa saber ler, ela tem que aprender as primeiras letras, depois juntar as letras, tal. O primeiro Enoque é a mesma coisa. Infelizmente aqui no Brasil tem gente que conhece, né? Mas eles não se pronunciam, né? E como eu falei já em outros vídeos, houve uma enxurrada de edições de livros tudo errado, né? Texto tudo bagunçado de Enoque, né? Infelizmente aconteceu isso. E eu torço, né, para que publiquem, né, novas edições do livro de Enoque, né? Eu torço por isso. Eu não quero ser só eu ter publicado um livro corretamente. Eu faço questão que outras editoras publiquem também, né? E é isso aí. Então, pessoal, obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Até mais.